Queria convidar ao palco o ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda e atual diretor-presidente do INSPER, Marcos Lisboa. Olá. Tá a apresentação ali? Oi, conseguem botar a apresentação? Pronto. Obrigado. Bom, obrigado pelo convite. Confesso que eu fiquei um pouco surpreso quando recebi. Eu não sei se o Guia Quatro Rodas gosta muito de vocês, senão não teria me chamado, né? Vamos lá. O setor automobilístico do Brasil passa por uma grave crise. E, como eu tenho dito, e vou ser um pouco provocador aqui, a culpa é de um governo que atendeu a todas as demandas do setor automobilístico. Essa crise foi engendrada por um governo sensível à pressão de vocês, pelos programas que foram construídos ao longo dos anos, né? E ao invés de ganhar competitividade, ganhar produtividade, se tornar eficiente, o setor se tornou dependente de subsídios e com regras de proteção que acabaram por prejudicá-lo e prejudicar o país. Deixa eu dar aqui uns dados e um problema mais geral. Eu acho que o setor automobilístico é um caso mais grave, mas o problema é mais geral. Isso aqui é a evolução da produtividade por trabalhador dos últimos 30 anos, 35 anos. Brasil, Chile, China, Índia e Coreia. Lá em cima está Taiwan, que passa de 40% do produto por trabalhador dos Estados Unidos para 80%. Embaixo tem a Coreia, que passou aí de 30% do produto por trabalhador para 50%, 60%. Embaixo tem o Chile, que tem hoje aí quase metade do produto por trabalhador que os Estados Unidos. Bem embaixo aqui, o verde e o azul aqui, esse roxo, é Índia e China, que estão convergindo para passar o Brasil em poucos anos. E no meio, o desastre é o Brasil. A nossa produtividade não cresce em relação à produtividade americana há 35 anos. Nós não sentimos isso no crescimento pelo bônus demográfico. O Brasil teve dos mais rápidos bônus demográficos da história, só comparável ao chinês, até onde eu conheço os dados. Nós tínhamos, cada casal tinha 6 filhos quando eu nasci nos anos 60, cada casal hoje tem 1,7 filhos. A população em idade ativa vai passar a decrescer a partir de 2030. E o Brasil vai empobrecer, né? Infelizmente, ficamos velhos antes de ficarmos ricos. Jogamos fora a oportunidade desse momento fantástico do bônus demográfico, quando tínhamos o máximo possível da população em idade de trabalhar. A oportunidade foi perdida. Essa não tem volta. Quais são as causas da nossa baixa produtividade? Por que a nossa produtividade evoluiu tão pouco no Brasil em 35 anos? É isso que os economistas fazem. Pegar dados de vários países, 100 países, 110 países, os últimos 70 anos, e controlar por todas as variáveis disponíveis para tentar entender o que acontece. Pouco menos da metade da diferença de renda dos países é a educação e o capital. Isso é, se o Brasil tivesse o capital que tem os Estados Unidos, as estradas, a infraestrutura, as fábricas, e um brasileiro médio tivesse a educação média do americano, ainda assim, nós explicaríamos apenas metade da diferença da renda do Brasil e dos Estados Unidos. O Brasil aí é 25% da renda americana, a gente iria para 65%, 66% da renda americana. Mais da metade da diferença entre nós e os Estados Unidos não decorre de capital e educação. Decorre do que os economistas chamam da produtividade total dos fatores, ou, como o Solon uma vez chamou, a medida da nossa ignorância, né? É o resíduo de Solon. Recentemente começamos a ter pesquisas estudando quais são as causas da produtividade. Durante muito tempo se achou que a produtividade era porque sai da agricultura, que é pouco produtiva, vai para a indústria. É boa conjectura, não bate com os dados. A maior parte da diferença da produtividade dos países não decorre da composição setorial. Não é porque eu paro de produzir soja e passo a produzir iPad. É porque eu passo a fazer iPad melhor.
A maior parte do ganho de produtividade vem de mudanças dentro dos setores. São empresas novas que aparecem, melhores do que as empresas velhas que morrem. Esse processo, esse ciclo natural de surgir empresas e morrer empresas é parte do regime saudável de uma economia de mercado. Quando a gente pega os dados dos Estados Unidos, há uma correlação muito grande entre o tamanho da empresa e a sua idade. Se esta empresa tem 5 anos, então ela é de tal tamanho. Ou ela teria morrido antes. Não é esse o caso do Brasil. No Brasil nós temos uma proporção descomunal de empresas velhas, pequenas e ineficientes. E esse é o caso dos países pobres. Esse é o caso da China e da Índia. Quando a gente compara, pega microsetor, setores muito 4 dígitos e IBGE, para quem entende, bem detalhados, setores muito específicos. E a gente compara a produtividade de quem está entre os 10%, as empresas 10% mais eficientes e as 10% menos eficientes. Uma que está lá no 10% melhores, 10% piores. Nos Estados Unidos, a relação entre a melhor e a pior, 2:1. Na China e na Índia, 5 vezes. Isso é, por que a China e a Índia são mais pobres que os Estados Unidos? Parte importante é porque na China e na Índia são protegidas empresas e setores ineficientes. E o país fica pobre. Ele gasta capital e trabalho produzindo mal o que outros países fazem melhor, ao invés de se concentrar em fazer o que ele faz bem. Deixa eu só avançar aqui. Isso aqui é o crescimento da produtividade total dos fatores Taiwan em relação com os Estados Unidos. Taiwan, Índia, Coreia, China, Chile e Brasil. Nós estamos regredindo. A nossa produtividade cai em relação ao avanço da fronteira do mundo. Abertura comercial. Eu vi um pouco aqui antes falar de regras de conteúdo nacional. Pois é, em geral não funcionam. Em geral, os países ricos se beneficiam do comércio exterior. O aumento do comércio, a inserção nas cadeias globais de produção, permite o acesso a bens de capital e a insumos mais eficientes. E isso que torna os países mais ricos. Há uma vasta evidência da literatura mostrando o impacto da abertura comercial sobre a produtividade. Eu tenho 2 artigos sobre isso, tem vários artigos na literatura sobre isso, sobre o caso brasileiro, sobre outros países, sobre vários países. E eu já faço um caveat no fim. Mas um primeiro artigo, a gente pegou os dados da PIA, Pesquisa Industrial Anual, do IBGE. São todas as grandes empresas, uma amostra aleatória de médias empresas e várias pequenas empresas. São mais de 2.100 empresas durante 11 anos, com dados anuais. E nós vamos estudar um pouco, aqui é um pouco, o gráfico não está muito bom, mas isso aqui são as tarifas sobre os produtos antes da abertura comercial dos anos 80, aqui são nos anos 90, e aqui é depois da abertura. Teve uma queda significativa das tarifas, aqui são vários setores, tá? Aqui são quase mais de 30 setores. Então houve uma queda significativa das tarifas de importação nos anos 90 e também no acesso nas tarifas sobre os insumos importados. Aqui 88, o vermelho 90 e o verde 94. Agora, essa queda das tarifas ela não foi homogênea para todo mundo, ela foi descontrada. Já teve setores que teve aumento de proteção, teve setores que teve piora da proteção, e eu já mostro isso em seguida. Num segundo artigo, nós pegamos a mudança do PIS e COFINS sobre importados. Lembra que PIS e COFINS não eram cobrados sobre bens importados até 2003, 2004. A boa literatura e economia manda tributar importado como nacional. Então faz sentido a tributação. Eu lembro que na época do governo tive um debate que eu falei, gente, faz todo sentido fazer tributação, só que não acha que isso é proteger a indústria nacional. Mas como não? Aumentar o imposto de importação, o câmbio real vai ajustar. O câmbio real não é controlado pelo governo. O governo não tem capacidade de intervir no câmbio real, a menos do controle sobre gasto público. Ao botar uma tarifa de importados, sobre importados, a demanda por importados vai cair, o câmbio real vai se valorizar e ele vai compensar o aumento do PIS/COFINS. Foi o que houve. Tá? Mas essa mudança do PIS/COFINS, ela tem impactos setoriais relevantes. Alguns setores são mais protegidos, outros são mais desprotegidos. Tudo depende de onde você está na cadeia produtiva.
Eu botei um imposto sobre o importado, eu sou na primeira etapa de uma cadeia produtiva, eu estou beneficiado. Eu sou da última, depende, porque os meus insumos também ficaram mais caros. Então, o que os economistas chamam de tarifa efetiva. A tarifa efetiva de proteção tem que levar em conta a tarifa do bem que concorre com o meu, com a tarifa dos meus insumos. A indústria automobilística é particularmente protegida no Brasil, a gente vai ver na sequência. É a mais protegida do Brasil, na verdade. Porque ela tem tarifas altas para os bens concorrentes e os seus insumos pagam pouca tarifa. Então ela tem uma proteção efetiva muito alta. Né? Nos dois trabalhos, seja no impacto do PIS/COFINS sobre os bens importados, seja com a abertura comercial, o resultado sempre foi o mesmo. Há uma correlação negativa entre proteção e produtividade. Quanto mais protegido, pior o desempenho da produtividade. E o ganho da produtividade vem pelo acesso a bens de capital e insumos mais eficientes. Na hora que você faz regras de conteúdo nacional, que você força as empresas a comprarem bens de capital piores ou insumos de pior qualidade, você condena o setor a ser menos produtivo. Isso aqui é só uma mostrada da tarifa, aqui não é necessário. Aqui é só para ter uma noção do nível de proteção automobilística. É mais de 160%. Isso aqui era antes de 2000, antes de 2003, e isso aqui é depois de 2005, da mudança do PIS/COFINS. Isso aqui não inclui Inovar Alto e todas as proteções adicionais que vieram a partir de 2009. É o setor mais protegido da economia brasileira. O fracasso do setor nos últimos anos tem algo a dizer sobre a escolha das políticas defendidas pelo próprio setor. Bom, aqui é mais do mesmo. Vamos avançar aqui. Essas reformas, seja a abertura comercial, seja o aumento do PIS/COFINS sobre importados, não tiveram impactos uniformes sobre os setores. É o que nós, economistas, chamamos de experimento natural. Ninguém sabia muito bem qual seria o resultado dessas mudanças. Então, elas permitem testar o impacto da produtividade quando você olha os microdados por empresa. Né? Em alguns setores houve aumento da produção, outros houve queda da proteção. Invariavelmente, o que sai das estatísticas é quem foi mais protegido teve pior desempenho da sua produtividade. Isso não quer dizer que a política pública não tem um papel no crescimento, não tem um papel em retomar uma agenda de ganho de produtividade. Claro que tem. O Brasil tem vários exemplos de reformas que impulsionaram a produtividade. As reformas de crédito dos anos 2000, e aí tem uma vasta literatura acadêmica publicada lá fora sobre as reformas do Brasil, mostra isso. Até 2003, se o Marcos fosse a um banco pegar um empréstimo para comprar uma geladeira, ia pegar um crédito pessoal e uma taxa de juros de 8% ao mês. Surgiu o consignado. O que faz o consignado? Faz algo simples. Né? Ao invés de eu ter que pagar o boleto todo mês do banco, é descontado da minha folha de pagamentos, do meu salário. A consequência é que o risco de inadimplência cai. Menos pessoas vão inadimplir graças ao mecanismo do consignado. Se a inadimplência cai, o custo de fazer operações de crédito cai. E o resultado foi a queda da taxa de juros. Os juros que eram de 8 caíram para 2. Vocês experimentaram o resultado de uma dessas reformas, que foi a mudança da alienação fiduciária em 2005. Né? Que facilitou o registro, uma coisa muito pequena, muito simples, simplesmente facilitou o registro do automóvel em caso de inadimplência. Precisava de juiz, tinha processo, poucos parágrafos na 10931, que era uma lei sobre patrimônio de afetação. O que aconteceu com o custo do crédito para o automóvel? Ele caiu para 1,1% e lá ficou. Isso ajudou o crescimento da indústria automobilística na segunda metade dos anos 2000. Cresceu pela razão boa, porque o risco de crédito caiu, a inadimplência caiu, o custo caiu e o mercado cresceu. Isso é crescimento com base em ganhos de produtividade, não com base em subsídios públicos, não com base em empréstimos de 3,5% do BNDES. Isso não é sustentável. Isso apenas gera a crise que o setor experimenta. O caso da agricultura talvez seja o caso mais exemplar. A agricultura sofreu com a abertura. A abertura comercial não foi fácil para a abertura. A agricultura sofre com todo o custo do Brasil. Tudo. Estrada. E como está no interior, sofre mais. Tem que levar a soja do interior de Goiás, de Mato Grosso, até o porto do Paraná. Filas imensas, porque vai tudo... É safra, né? Tudo na mesma época. Nos anos 90,
Os subsídios da agricultura foram radicalmente cortados. O Brasil é um dos países que tem menos subsídios para a agricultura em comparação com os demais países. O mundo subsidia muito a agricultura. Nós somos dos que menos subsidiamos a agricultura. A abertura pegou várias empresas no contrapé. Muita gente não aguentou. Muita gente não aguentou. Gente grande, empresa boa. Pois é, quebraram. As que sobreviveram, consolidaram. E, em paralelo, tiveram boas políticas públicas de apoio à inovação tecnológica. A Embrapa fez um trabalho fantástico, trazendo técnicos que estudaram nos Estados Unidos para adequar ao nosso país tropical grãos de zonas temperadas, como a soja. A Exalc, no interior de São Paulo, uma escola admirável, fantástica, que produziu muita gente boa. Um deles conseguiu botar o café que veio da Arábia no Cerrado Mineiro. E é o melhor café hoje brasileiro. Não foi fácil, muita gente quebrou nessa história. Teve vários grandes empreendedores. Com a abertura, o mundo ficou mais difícil para a agricultura. Bem mais difícil. Muita gente não aguentou. Mas, por outro lado, teve acesso a melhores equipamentos, melhores caminhões, tratores, melhores fertilizantes. Os que sobreviveram tiveram ganho de produtividade. Nossa agricultura cresce a produtividade 4 a 5% ao ano. Há 40 anos. São 40 anos de crescimento da produtividade. Enquanto a nossa indústria perdeu 1% de produtividade em relação aos Estados Unidos durante os anos 2000, 1% ao ano de produtividade nós perdemos na indústria. A indústria protegida, com crédito subsidiado, com as tarifas elevadas, como a gente viu. A agricultura cresceu sua produtividade 160% entre 1990 e 2009. Foi a agricultura do mundo que mais ganhou produtividade nos anos 2000. E o Brasil tem o mérito de ter sido o primeiro país a investir pesadamente em tecnologia agrícola nos anos 70. Aqui são alguns textos acadêmicos, estudando um pouco das reformas, não é o caso de entrar aqui. Eu quero abrir espaço para perguntas, mas fazer uns comentários finais. Eu acho que nós vivemos hoje um imenso desafio, né? Nós estamos confrontados com o fracasso das nossas escolhas. Essa crise, eu tenho repetido isso com frequência, ela não é a culpa apenas de um governo incompetente, né? Claro que teve, claro que é inacreditável. É constrangedor explicar várias das medidas que foram adotadas nos últimos anos. Várias, né? Toda essa agenda de proteger a economia, de fechar, de concessão de subsídios, a expansão desenfreada do BNDES, as intervenções setoriais para não usar taxa de juros para controlar a inflação, essa ideia que o governo consegue controlar câmbio, essa agenda toda torta que foi feita. Foi a agenda que nos trouxe aqui. E essa agenda não foi a agenda apenas do governo. Essa foi uma agenda apoiada por vários setores da sociedade, inclusive vocês. As lideranças empresariais apoiaram essa agenda. Nós somos hoje confrontados com fracassos de escolhas que foram nossas. A gente tem uma oportunidade de enfrentar os problemas. Má notícia, pela frente ainda tem um gigantesco problema fiscal. O país jogou fora uma oportunidade de crescimento. Desperdiçamos a oportunidade de crescimento da minha geração. Fizemos as escolhas erradas, usamos os recursos públicos para gastos ineficientes, incompetentes, em que apenas quebraram o Estado. O dinheiro desperdiçado nos últimos anos não tem volta. Acho que talvez não temos condições de virar um país desenvolvido. É uma pena. Acontece. Acontece nas melhores famílias, né? Acontece. Mas se enfrentarmos o problema fiscal, que é grave, é severo, e não é para o ano que vem, temos aí uma janela de oportunidade. Devemos ter aí um ano e meio bom, né? Tem um mundo muito líquido, taxa de juros baixa, né? Uma economia que parou de piorar, um nível de confiança que melhora. Temos aí um ano e meio, vamos lá, de alívio, né? De alívio da piora parar. Podemos aproveitar isso para fazer a reforma fiscal e enfrentar o desafio da Previdência. Ou podemos continuar os populistas de plantão. E aí vamos voltar, aí na próxima década, a ver a volta da inflação crônica. Nós podemos escolher o caminho de 99, que foi do ajuste, que é parte da década boa dos anos 2000, ou podemos escolher o caminho dos 80,
que foram as políticas heterodoxas, atrapalhadas, que prometiam o fácil, sem ajuste, e que resultaram na hiperinflação. A escolha é nossa. Vamos escolher o populismo dos anos 80, prefixar câmbio, prefixar juros, planos heterodoxos, ou vamos escolher o mundo duro do ajuste, da abertura, de agências de Estado, de políticas horizontais dos anos 2000. É a escolha nossa. A boa notícia é que, se nós escolhermos esse caminho e fizermos o ajuste fiscal, o estrago institucional no Brasil é tamanho que apenas consertar os equívocos gera uma oportunidade imensa de crescimento. Falou-se aqui na questão tributária. Nosso regime tributário não tem conserto, tem que recomeçar. É um regime tributário inexplicável. PIS, COFINS, ICMS, vai explicar para os estrangeiros, expliquem vocês, para os acionistas de vocês, que no Brasil grande empresa faz cada um acordo especial de tributação com cada estado da federação e que empresas do mesmo setor têm regra tributária diferente e que a Receita muda a interpretação da norma e que a jurisprudência que valia até 3 anos atrás agora não vale mais e ela cobra o imposto com uma multa de 150%. Isso é um pesadelo tributário. Os impostos de valor adicionado deviam ser simples. Pega toda a receita das empresas, tira todos os custos, menos juros dos salários, e uma alíquota única para todos os setores. E a indústria é particularmente penalizada por altos tributos. É um pouco esse mundo do Brasil, que meu amigo Joaquim Levy usava o termo patrimonialista, resgatando Faoro. Eu sou menos elegante que Joaquim, falo no termo meia entrada, né? Que fica esse mundo das distorções. Então a indústria no Brasil é penalizada por uma burocracia inacreditável. A dificuldade que é construir uma planta, código de obras, a complexidade. O sistema tributário penaliza a indústria enormemente. Por outro lado, a indústria tem um crédito subsidiado do BNDES, com juros abaixo da inflação. É inacreditável. Como é que é isso? O Brasil é um país de juros altos, o Brasil é um país de juros altos. A Austrália longe tem um problema de transporte. O Brasil tem um problema com juros. Assim é a vida, não tem como compensar os problemas do país. Todo mundo tem seus problemas e temos que lidar com as nossas dificuldades. Por outro lado, a agricultura enfrenta o custo de transporte do Brasil, de logística, que são inacreditáveis. Mas não paga imposto, paga pouco imposto, não paga previdência. Devia pagar a previdência, devia pagar imposto como o resto da economia. O comércio paga pouco e no regime cumulativo e com regras muito peculiares. Podemos continuar o rumo que nos trouxe aqui. Essa relação infantilizada entre os setores produtivos e Brasília, em que a competição, o ganho de competitividade vem por favor de Brasília, não pelo chão de fábrica. Ou podemos escolher um caminho diferente, o caminho dos anos 90 e 2000. Abertura comercial, competição, empresa boa cresce, empresa que quebra, quebra. Estímulo à meritocracia, aos ganhos de produtividade. Então, 2 países que a gente pode escolher. Qual será a nossa escolha? Obrigado. Marcos, você conseguiu ter o auditório em silêncio. Eu não sei se eles estão bravos com você. Vamos a algumas perguntas. Primeiro, o Inovar Alto não é uma tentativa do governo de modernizar a indústria e, portanto, de melhorar a competitividade? Não, é mais do mesmo. Não é assim que você melhora a produtividade. Né? Se a Embraer tivesse a regra de conteúdo nacional na Embraer, não teria Embraer. Né? Você ganha competitividade. Acho que tem uma agenda importante melhorar o ambiente de negócios. Reduzir a complexidade tributária, partir para uma agenda tributária simples, de fato simples, né? Que siga as práticas da OCDE. Aliás, eu acho que o Brasil deveria aderir à OCDE. Né? Isso faria bem para o Brasil, porque daria um pouco de disciplina à política pública. A gente não veria as responsabilidades que a gente assistiu nos últimos anos. Né?
Mas não, acho que você tem que estimular a abertura, regras simples, tarifas homogêneas. Por que o setor automobilístico tem 160% de proteção efetiva? Antes de inovar alto. É o setor mais protegido da economia brasileira. Mas também, já pegando outra pergunta aqui, é o mais taxado. Não é um taxado, contrassenso? ele é taxado, mas esse é o mundo torto. Então vamos fazer um mundo arrumado? Todo mundo paga imposto igual, a empresa que quebrar, quebrou, todo mundo vai ter tarifa igual, né? E vamos deixar o mercado funcionar? Essas coisas. É engraçado que eu estava na discussão sobre, vamos estar no debate sobre indústria naval, né? E aí falaram assim, poxa, Marcos, por que você é contra a indústria naval? Né? É a terceira vez que quebra a indústria naval no Brasil. É a terceira vez que nós tentamos fazer navio no Brasil, e é a terceira vez que ela quebra. Quebrou com Juscelino, quebrou com gás e quebrou agora. Temos aí só a Sete Brasil, o quê? 18 bilhões de reais que nós vamos pagar, né? Essa conta, só a Sete Brasil. Fora todo o custo indireto da Petrobras, de navio caro, o navio brasileiro sai 4 vezes mais caro que o chinês. E demora mais de 2 vezes o prazo para ficar pronto. Quando fica? Né? O que não é frequente. Né? Bom, nem o porto fica pronto, né? Nem o estaleiro fica pronto. Aí fala assim, mas por que você é contra fazer navio no Brasil? Pô, não é bacana? Em vez de gerar emprego na China, vamos gerar emprego no Brasil. Que um empresário fale isso, né? É razoável. Que um economista fale isso é para rasgar o diploma. Quer dizer que não sabe o que é custo de oportunidade. A impressão que dá é que as pessoas imaginam que tem uma série de empresas com muito dinheiro embaixo do colchão, tem pessoas em casa sem fazer nada, e aí, ao fazer navio, que brilhante ideia, vamos fazer navio. Vamos empregar gente e gerar renda. Não é isso. Se você vai fazer navio, você vai deixar de fazer alguma coisa. Se nós vamos ter uma regra de conteúdo nacional para a indústria automobilística, para a indústria de óleo e gás, para a indústria naval, nós vamos deixar de fazer. As empresas que iam fazer estradas, portos, energia elétrica, vão deixar de fazer isso. As pessoas que iam trabalhar nessas atividades vão deixar de trabalhar nelas para fazer o navio. Pegando aqui o gancho da outra pergunta, que é sobre uma dose ideal de proteção e incentivo, né? O resultado dessa política que você diz, de proteção do governo à indústria, ele foi ter mantido a indústria artificialmente maior do que ela deveria ser ou tem impedido o crescimento dela? Eu acho que gerou essa indústria completamente disfuncional, essa multiplicidade de fábricas pequenas, improdutivas que a gente tem. Né? O governo não tem que se meter nisso. O governo não tem que ajudar uma indústria. O governo deveria dar regras e deixar o mercado funcionar. Quer fazer política setorial e ela pode ser eficaz? Todo mundo cita a Coreia. Bacana. Tem casos bem-sucedidos. Israel tem uma política fantástica para startups. O Peru, aqui do lado, tem histórias maravilhosas. O papel do setor público no desenvolvimento da agricultura. Agora, quer fazer política de proteção? Metas só para setores exportadores, metas de desempenho e prazo para acabar. E avaliação de resultado. Não dá para ter uma indústria que há 70 anos precisa de proteção do governo. Deu errado, gente. Deu errado. Essa agenda fracassou. Ou a gente pode ir para o Brasil moderno, que é um Brasil duro, né? Ou a gente pode insistir no passado. A minha geração já viu esse filme. Eu espero que os meus filhos não vejam. Para a gente encerrar, que a gente também tem prazo para acabar. Você já esteve do outro lado do balcão, que é no governo, né? E tem um motivo pelo qual esse ciclo ele permanece, que é o fato de que o governo sempre enxerga na indústria uma maneira muito rápida de mexer no PIB, né? A minha pergunta é, como que o lado de lá enxerga a indústria? Como cada vez que a indústria vem bater na porta do governo, o que os técnicos pensam? Como que é a conversa daquele lado do balcão? Olha só, quando eu estava no governo, tinha um ministro que a regra do jogo era o seguinte: todo mundo batia pedindo subsídio. Era prática. Construção civil, todos os setores. Automobilística, todo mundo. A nossa regra é, vamos fazer mudanças, reformas adicionais que melhorem o funcionamento dos mercados. Jamais subsídio. Jamais proteção. Foi isso que a gente procurou fazer com toda a agenda de reformas do mercado de crédito. Agora, o problema é que a indústria está se tornando irrelevante no Brasil, exatamente por ter tido um governo que procurou apoiar a indústria. Esse é o lado paradoxal. O fracasso da indústria no Brasil, que hoje é 9% do PIB, já foi mais de 30%, 36% do PIB, decorre das políticas protecionistas que condenaram a indústria à baixa produtividade. Tá? Ou a gente reverte essa agenda e, de fato, políticas que incentivam a inovação tecnológica, a concorrência, a integração nas cadeias globais de produção, a uma agenda moderna de fato permitir que a indústria tenha acesso
aos setores mais modernos do mundo. Por que o nosso empresário não pode ter acesso ao melhor bem de capital do mundo? Ele deveria ter, ao melhor insumo do mundo. Isso ajudaria a indústria, né? E, sim, reformas do ambiente de negócio, na estrutura tributária, que criem regras iguais para todos os setores. Acabar com a meia entrada, acabar com as distorções setoriais, acabar com as distorções tarifárias, né? Regras simples, comuns a todos os setores e políticas horizontais. Mais concorrência, menos proteção. Perfeito. Marco, super obrigado pela sua presença. Seguimos em frente aqui com o nosso dia.